Olá, tudo bem? Vamos hoje analisar uma partida jogada entre Magnus Carlsen, o campeão mundial, contra o jogador russo Ian Nepomniachtchi. Esta partida aconteceu no Legends of Chess, torneio online vencido brilhantemente por Magnus Carlsen. Essa partida vale muito a pena ser vista, principalmente pelos jogadores do sistema Londres, pois Carlsen é um dos adeptos e jogou uma partida bastante instrutiva e também arriscada, válida para vocês que gostam desse sistema tão jogado hoje em dia. Vamos lá ver a partida. Carlsen respondeu com D4, Nepomniachtchi cavalo F6. Então vamos lá aos lances iniciais. Carlsen optou por bispo F4, lembrando também que o Nepomniachtchi é um especialista em Grunfeld, e é claro que Carlsen não iria enveredar por essa variante para correr riscos de preparação por parte do russo. Bispo G7, E3, roque, bispo em E2, D6. E nesta posição, Carlsen optou por roque, sendo que geralmente os jogadores do sistema Londres respondem com H3 com o intuito de manter este bispo em H2 quando o cavalo chega em H5 atacando. Mas Carlsen optou pela variante em que as brancas jogam roque e permitem cavalo H5. E ele protege o seu bispo em G5, buscando avanços na ala do rei por parte das pretas para causar debilidades no roque. Então agora, que é também teórica a posição, H6, bispo H4, G5, e ele responde com cavalo de F, D2, pois se agora G capturar H4, bispo vai capturar H5. Bom, aqui na Nepomniachtchi poderia ter continuado com G toma H4, bispo toma H5, H3, por exemplo, G3, C5, C3, cavalo de BD7, com ideia de cavalo F6. Era uma posição possível que eles poderiam ter alcançado na partida, mas Nepomniachtchi decidiu não jogar esta posição. E o que ocorreu aqui após cavalo de FD2 foi o natural cavalo F6. Carlsen respondeu com bispo em G3, mantendo o seu bispo do sistema Londres, que é um bispo extremamente importante, pois ele tem uma ação muito forte na diagonal H2, B8. Aqui, Nepomniachtchi jogou o cavalo C6, um lance típico também desse tipo de posição, com o intuito de jogar E5 na posição e atacar o centro. E Carlsen, nesse momento, não jogou talvez o esperado por quem assistia essa partida e o que parecia mais natural, que era o movimento C4, dentro da posição. O que poderia ocorrer? C4, E5, D5, cavalo E7. E aqui Carlsen tomar a decisão entre cavalo C3, provavelmente, ou E4 na posição. Mas ele optou não jogar desta forma e mais uma vez surpreendeu jogando cavalo C3. Lance interessante. Foge dos padrões, mas com certeza com ideias por parte do campeão do mundo. E provavelmente até uma preparação dele na posição. E5 foi a resposta de Nepomniachtchi. Com E5, Carlsen agora tem que seguir dentro de duas situações. Uma delas, na verdade várias situações, mas duas talvez sejam principais, D toma E5 e a outra possibilidade também D5. Mas contra D5, as pretas poderiam jogar cavalo de C7, atacando o peão de D5, e C4 teriam como resposta C6, minando o centro de Magnus Carlsen, já iniciando o ataque justamente no centro. E, logicamente, Carlsen não queria dessa possibilidade a Nepomniachtchi de tomar iniciativa na posição e atacar o seu centro. E aqui Carlsen decidiu jogar D toma E5, que define o tipo de centro agora. Ele vai tentar abrir a posição. Nepomniachtchi, com duas opções, captura de peão e de cavalo, optou pela segunda opção, cavalo toma E5. E Carlsen respondeu com o surpreendente, e disse, não sei se inesperado, mas muito complicado, pois vai deixar uma debilidade aparente em sua posição. Carlsen respondeu com F4. Observem que após F4, o peão de E3 fica atrasado de uma certa forma e pode ser alvo para ataques. Aqui Nepomniachtchi poderia ter respondido, por exemplo, com G toma F4, bispo toma F4 seria provavelmente a resposta do Carlsen, e acredito que esta posição é vantajosa para as brancas que abriram a coluna F, podem transferir a sua dama para E1 via G3, via H4 e atacar a ala do rei.
E aqui Nepomniachtchi, obviamente, não respondeu com Gf4 e jogou cavalo de Eg4, atacando o peão de E3 de Magnus Carlsen. Carlsen defendeu com torre F3. As peças estão sem coordenação, não é? Parece que elas não têm ação dentro da posição, mas Nepomniachtchi não consegue, como vocês vão conseguir observar na partida, extrair qualquer tipo de vantagem dessa situação. Torre E8, pressionando o peão de E3 junto com o cavalo em G4, cavalo F1 respondido por Carlsen, auxiliando na defesa, e não só auxilia a defesa, como também ameaça H3. Observem que o cavalo após H3 não tem casa de fuga, ameaçando ganhar um cavalo, e agora Nepomniachtchi vai precisar criar uma casa de fuga para seu cavalo. Ele responde com cavalo H5. Carlsen então joga na posição bispo E1. Já que seu bispo foi ameaçado, ele guardou a possibilidade de defesa do bispo e também, de uma certa forma, caso ocorra na partida, protegeu o cavalo de uma possibilidade de bispo tomar C3, causando dano aos peões da lado da dama. Após este lance do Carlsen, Nepomniachtchi talvez tenha jogado a sua imprecisão, lance errado dentro da posição, que levou à derrota. Jogou F5. Uma outra opção F5 seria G toma F4, por exemplo, G toma F4. E mantendo a diagonal A2, G8 fechada, e permitindo, quem sabe, até dama F6 da dama, ou ideias, ou planos com C6, D5 dentro da posição também. Mas ele optou pelo F5, e agora o bispo do Carlsen, que não participa ainda do jogo, ganhou um ponto para atacar na diagonal A2, G8. Então ele respondeu com bispo C4. Observe que Nepomniachtchi já vai viver um drama dentro dessa posição, pois, por exemplo, ele não tem a resposta rei H8. Após rei H8 teremos bispo F7, ataque duplo por parte do Magnus Carlsen dentro dessa posição, ganhando material. Se ele jogasse, por exemplo, o rei na casa F8, deixaria o rei indiretamente atacado pela torre, que seria um risco na posição. Por exemplo, H3, cavalo de G F6, cavalo G3, melhorando a situação do cavalo e propondo uma troca praticamente forçada, cavalo toma F6, bispo toma G3 e Carlsen iria melhorando sua posição. Uma outra maneira que Carlsen poderia jogar a posição após cavalo de G F6 seria capturando FG5, HG5 e cavalo G3 mais uma vez. Aí teríamos cavalo toma G3, bispo G3 e o Carlsen tem a sua posição bastante tranquila para jogar. Inclusive, ele pode tentar dama D2, dama D3, torre de A F1, dobrando as torres na coluna F. Então aqui após H3, após bispo C4 cheque, Nepomniachtchi respondeu com bispo E6. E agora Nepomniachtchi vai perder um peão. Carlsen respondeu com bispo captura E6, torre captura E6, H3, cavalo de G F6, F toma G5, HG5 e finalmente torre toma F5, ganhando um peão limpo e ao mesmo tempo atacando o peão de G5, que não vai ter uma defesa melhor que bispo H6. Um lance de certa forma feio, feito pelo Nepomniachtchi, mas necessário para proteger o peão de G e não deixar cair e perder o segundo peão na partida. E aqui seguiu com G4. Carlsen procura agora deslocar as peças de Nepomniachtchi, deixando em péssimas posições. Por exemplo, o cavalo vai a G7 atacando a torre, Carlsen respondeu com torre F3. Observem agora que o cavalo de G7 não tem boas casas para ir. Duas casas que poderiam ser utilizadas em alguma situação, em algum momento, foram retiradas dele. O próprio cavalo de F6 também não tem bom jogo e a torre em E6 também não está bem colocada. O bispo de H6 é a pior peça da posição. Então Carlsen deixou a posição do Nepomniachtchi muito ruim. É claro que ele também vai jogar agora para ajustar a posição do seu bispo, que está em E1, e do seu cavalo em F1. Carlsen respondeu a dama D7 com cavalo G3 e agora Nepomniachtchi dobrará as torres na coluna E. E Carlsen responde agora com bispo F2, que permite a melhora da posição do bispo na posição, levando para uma possível diagonal G1 A7, já que futuramente ele vai tentar E4 na posição. Dama C6 foi jogado por Nepomniachtchi, Carlsen responde com E4. Um lance que garante para Carlsen também o controle da casa D5 na posição, que será decisiva nessa partida. Nepomniachtchi, buscando o melhor das suas peças e principalmente dos cavalos, resolveu jogar cavalo D7, que foi respondido por Carlsen com cavalo D5.
Surpreendentemente, a Nepomniachtchi abandonou esta posição, mas ele teve motivos para isso. Por exemplo, o cavalo D5 ameaça torre C3, ou seja, batendo com a torre e com o cavalo no ponto C7. Se o cavalo captura C7, teremos um duplo, com a saída da dama de C6. Então, primeira ideia. Se fosse jogado por Nepomniachtchi, por exemplo, o cavalo C5, a resposta aqui também da posição poderia ser B4. E o cavalo não deveria agora capturar E4 devido a cavalo toma cavalo, torre toma cavalo e cavalo F6 cheque, ganhando material também. Uma troca vantajosa, a qualidade ficaria à disposição do Magnus Carlsen. Por este motivo, por essa sequência forte, pela péssima colocação de suas peças, Nepomniachtchi decidiu abandonar a partida e garantindo a Carlsen um ponto inteiro durante a disputa do match. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa partida, principalmente os adeptos do sistema Londres. Carlsen é hoje um dos maiores representantes deste sistema. Além do Carlsen, vale a pena ser estudado, ou ser estudada partidas do Gata Kamsky, que é um grande especialista também nessa variante. É isso aí, até a próxima, valeu!